Olá, sexta-feira, dia da nossa catequese, e é claro, dia 1º de setembro, vamos vislumbrando aí o mês da Bíblia, a Palavra de Deus. E a CNBB escolheu para esse mês o livro da Carta de São Paulo aos Efésios. E ela traz um significado muito bonito e profundo, porque ela traz uma luz para que nós possamos viver cada vez mais a graça de Deus, a força que transforma a nossa vida. Na época lá que Paulo escreveu, Paulo, quando eu digo Paulo, sua equipe missionária, que vai nos ajudando ainda hoje a viver, cada vez mais a fé, cada vez mais esse amor de Deus. Então, que nós possamos cada vez mais, inspirados na carta de Paulo, viver aquilo que traz para todos nós. A mês da Bíblia, dedicado à Palavra de Deus, ele tem o significado que São Jerônimo, que traduziu a primeira Bíblia, da Vulgata, então escolhe-se esse mês, Mas a gente precisa de cultivar mais a leitura da Palavra de Deus, não como fundamentalismo, mas como fundamentação para a nossa vida, para a nossa crença, A Palavra de Deus tem que ser como somos, essa luz aqui, que nós estamos vendo. Então, o que? Essa vai iluminando a nossa caminhada, vai fazendo a nossa caminhada ter sentido. É claro que eu não posso ler a Bíblia com apenas o pensamento lá do passado, ou ler o texto tal qual ele está, olhando, sobretudo, a tradução, olhando o que significa, para que nós possamos ter a riqueza da Palavra de Deus nos nossos dias. Ali havia um conflito entre gentios e judeus. Queria seguir, cada um acha que é mais do que o outro, mas quando você for ler, quando você for participar aí do grupo de reflexão, quando você for ler com seus amigos, um grupo resolve a fazer isso, você vai procurar entender os conflitos também de hoje. Hoje nós temos muitos conflitos que é sanado ou mencionado lá na carta aos Efésios. A ideia de Paulo é exortar, orientar e fazer acontecer cada vez mais a união e a unidade entre judeus e gentios. Hoje nós percebemos muito isso na igreja, Nós temos grupos diversos que precisam de viver em comunhão, de viver cada vez mais para Deus e com Deus. Então esse é o sentido da carta de Paulo, Vocês que vão nos acompanhando, vai também buscando essa orientação. Geralmente a Bíblia, não todas, mas algumas Bíblias, traça ali primeiro um comentário. Aí esse comentário você lê, você vai procurando compreender através do comentário, E aí você vai debruçar no texto. O texto que vai nos ajudar realmente a entender que tudo é de Deus. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem nos criou, é Deus quem nos redime, é Deus quem faz acontecer cada vez mais a sua presença, para que nós, estando atentos a essa palavra, possamos também viver cada vez mais em comunhão de irmãos na fé, na alegria e na convicção da esperança de um mundo melhor, um mundo mais justo, fraterno. E aí lá nós vamos perceber, é Deus quem vai dar essa iniciativa, mas sobretudo na força de Jesus, que redime, Se nós apresentamos Ele um corpo, Ele nos apresenta a cruz, e realmente na força do Espírito Santo. Lá também você vai encontrar um texto em que vai dizer assim que a cada um é dado uma vocação. Um é chamado de ser apóstolo, outro profeta, e assim também nos dias de hoje. Cada um é chamado para uma pastoral, um movimento, e pode ser que fiquem realmente de braços cruzados, mas foi chamado. Então é preciso que nós possamos despertar nesse conhecimento, para que nós possamos viver cada vez mais a nova humanidade. Esse é o texto que nós vamos encontrar lá na carta de Paulo, e vai nos ajudar a viver no nosso dia a dia. Que você não fique de fora. Procure ler o texto. É um texto pequeno, 6 capítulos apenas, mas que é de uma substância muito forte e muito grande, para que nós possamos também, iluminados
perceber os dias de hoje, as dificuldades que enfrentamos, para que nós possamos fazer acontecer a comunhão nessa nova humanidade. Que Deus abençoe a todos e a cada um, e assim vamos viver cada vez mais essas alegrias e essas esperanças. Mês de setembro, mês da primavera, mês da Bíblia, Palavra de Deus. Não cruzemos os braços, mas abramos os braços para que nós possamos realmente entender e acolher a Palavra de Deus. Deus abençoe a todos e a cada um. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou, dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com os amigos.